em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 292. Eu sou Rafael Arinelli e eu estou vivendo essas eleições como nunca vivi eleições desse jeito na minha vida. Eu sou a Beatriz Pedreira e sou uma caçadora de novas histórias e narrativas para a gente continuar imaginando uma nova política para esse século XXI. Caraca, olha aí. Melhor frase, você já se descreveu, basicamente. Eu sou o Daniel Cury e é muito bom poder falar, mas por que será que é tão difícil ouvir e entender, né? Olha, é verdade, hein? É verdade, tem toda a razão. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 292 para falar sobre política. Cultura e educação, né? Mas principalmente sobre política. E aí a gente, para bater esse papo aqui, a gente resolveu trazer a Beatriz Pedreira, que é cientista social, coordenadora do Núcleo de Inteligência Update, cofundadora do movimento #EuVotoDistrital, coordenadora de pesquisa Sonho Brasileiro da Política, que também co-realizou, né, o Jogo da Política, apresentou a série Política Modo de Usar na Globo News. Além disso, ela dança, canta, sapateia, cruza a bola, pratica esporte, não é isso, Beatriz? Você faz de tudo. Olha, dançar não é muito as minhas habilidades reais, assim, mas o resto talvez. Cantar também não, mas entender de política ou tentar fazer a política ser mais gostosa é um desafio e uma paixão. Pois é. Eu escutei a Beatriz no podcast do Jornal Nexo, né? E aí eu comentei com o Dani, a gente precisa trazer a Beatriz porque eu acho ela é tão didática quando ela explica, ela é tão clara quando ela fala e tal, e eu acho que para esse momento que a gente está vivendo é tão interessante a gente conseguir ter essas ideias, né, bem lúcidas assim, porque a gente precisa realmente parar para refletir, independente aqui, a gente nem quer entrar na questão de posicionamento político, nem nada disso, mas a ideia desse podcast é justamente a gente entender a política como um meio de vida também, né? Afinal de contas, ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trato, né? Inclusive trato pessoal também, e aí a gente precisa entender melhor como que essa política ela tá infiltrada no nosso dia a dia, inclusive no cinema, né? Porque o cinema é um ambiente super político, né? As pessoas podem nem saber que é, mas o cinema é um ambiente super político, e ter essa visão assim mais lúcida ajuda a gente a nos relacionar melhor, né, Dan? Nos relacionar melhor, e também é bem o que eu falei, né? Tentar entender o que está acontecendo, porque eu acho que no momento em que a gente está, principalmente nessa eleição especificamente, mas acho que já começou um pouco na eleição passada, as pessoas não entendem, elas tomam um determinado posicionamento, né, e elas xingam, assim, claro, tô falando de uma forma geral, mas a gente tem visto isso muito, e eu acho que isso é complexo, e eu acho que o cinema é uma das casas, pelo menos é como eu vejo, né, é uma das casas da empatia, né, é um dos lugares onde a gente trabalha o olhar do outro. A gente já falou muitas vezes sobre isso aqui no podcast. É verdade. E no fim das contas, eu acho que nunca se precisou tanto disso, né, desse tipo de olhar, pra gente conseguir entender e respirar e falar, pera, vamos parar de brigar, porque, por exemplo, na minha família mesmo já tem briga aqui, então... Acho que é de todos os brasileiros, né, nesse momento. Exatamente, tá muito louco isso. Não, e a gente aqui no Cinemação, a gente sempre se propôs a desconstruir o cinema, e quando a gente fala em desconstruir o cinema, é basicamente a gente entender essas engrenagens que fazem o cinema funcionar, né, e pro cinema funcionar, a sociedade como um todo também precisa estar funcionando, então não se desespere, você que chegou aqui agora, a gente fez um podcast
podcast passado super divertido, com joguinho e tal. Dessa vez a gente vai entrar num assunto um pouco mais picante, mas a gente promete que vai ser um papo também super legal aí, reflexivo, pra você que gosta de cinema, cultura, entretenimento, política e tudo mais. Vamos bater esse papo aqui logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dessa vez eu não estou aqui sozinho, apesar de que a repercussão foi tão grande, muitos elogios pro meu desempenho aqui, né, fazendo repercussão sozinho, mas a repercussão foi maior ainda pedindo a volta da voz sedosa de Daniel Cury. Teve eleição, foi a segundo turno, pessoas anti-Daniel, pessoas pró-Daniel, e aí decidiram que eu ia continuar, permanecer no governo. Exatamente. Bom, esse podcast é um podcast um pouco diferente, né? Afinal de contas, mergulhamos aí em território político. E se você quiser mandar seu comentário sobre como está a sua vida, né? Aí em relação às eleições, a político, já brigou com a mãe? Já brigou com o pai? Já brigou com o irmão? Ainda não? Vai brigar? Não vai? Conta aí pra gente como é que tá a sua vida nesse cenário político que estamos vivendo. Envie seu e-mail para contato@cinemação.com ou acessa, né, o nosso site, o cinemação.com, e lá no post desse podcast você pode escrever o seu comentário e a gente vai receber e vai ler aqui no podcast do Cinemação. Então é super simples, basta você acessar, ir lá e escrever. E se tiver outros comentários, você ainda pode ir lá e dá tipo um joinha, um maisinho lá, que você joga aquele comentário pra cima, você dá prioridade pra esse comentário, e aí a gente pode ler também os comentários que tem mais votos, por exemplo. Então às vezes você não quer escrever, mas vai lá ver se já tem gente escrevendo alguma coisa, se você concorda ou não concorda. Afinal de contas, as discussões que temos aqui se estendem para os comentários, é um jeito, né, da gente sempre ter a discussão ativa aqui no podcast do Cinemação. E claro, você pode também contribuir com o Cinemação. Se você gosta da gente de verdade, você vai querer dar R$1, R$2, R$10, R$20, R$100 por mês pra gente, e é muito fácil, é só você entrar no cinemação.com/contribua, ou então clica no botãozinho contribua lá no topo do Cinemação, e você vai poder escolher entre 3 plataformas diferentes, a sua preferida, com o valor que couber no seu bolso, ou que você achar que a gente merece receber mensalmente. Tem valor a partir de R$1, então não pode reclamar nem de crise, nem de falta de dinheiro, porque é só R$1. R$1 a gente não dá nem um cafezinho, mas ajuda muito o Cinemação, porque se todo mundo que ouve o podcast der R$1 pra gente, a gente vai começar a fazer mais podcast, vídeo e muito mais coisa. Então entra lá no cinemação.com/contribua e contribua com o Cinemação. Lembrando que o Cinemação e o Cinema Topázio, né, são aí uma dupla imbatível que todos os meses vem aqui lembrar você dessa parceria que a gente faz e convidar para que você conheça, né, o grupo Topázio de Cinemas, né? Afinal de contas, é um grupo que foi fundado em 1962, atua no mercado de exibição cinematográfica na cidade de Indaiatuba, aqui no interior do estado de São Paulo, e está dividido em 2 complexos, sendo 4 salas localizadas no Shopping Jaraguá e outras 5 salas lá no Polo Shopping. Então, se você ainda não conhece, já pensou em conhecer um grupo de cinema que foi fundado em 1962? Cara, os caras têm moral para vir aqui falar com a gente, né, Dan? Exatamente, eles ainda têm o cuidado de manter uma programação super atual, super diversificada e que atende a todos os públicos. Então eles priorizam a qualidade em atendimento, infraestrutura, produtos e tecnologia para oferecer para cada cliente uma experiência única, satisfatória e mágica. E dessa forma, seguem sendo uma referência no setor de exibição em toda a região, inclusive com as sessões especiais no Cineclube, no projeto Assista Mulheres, no Top Clássicos, entre outros. Então, se você está no interior de São Paulo, vai pro Topázio que você vai adorar.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos comentários aqui nos últimos podcasts, né, que tivemos aqui, que publicamos aqui no Cinemação. Um deles foi o podcast Cinemação 290, Mentes Elétricas, Corpos Mecânicos. Olha aí, podcast que o Dani não estava presente. Mas ficou meio ruim, né? Não ficou tão bom assim, brincadeira. Ficou muito bom, eu ouvi, ficou muito legal, adorei. Cara, ficou muito bom, a gente trouxe a Thaís aqui, inclusive, já vou dizer, o comentário veio aqui da Fernanda Cortez, e Fernanda, eu mandei seu comentário pra Thaís, a Thaís ficou super feliz, se emocionou, falou que foi demais, que incrível e tal. E a Fernanda falou o seguinte: excelente programa, sou apaixonada por ficção científica e após ouvir a Thaís, fui imediatamente procurar a dissertação dela e estou encantada com a leitura. Já coloquei esses 2 filmes na minha lista para assistir novamente, prestando atenção em cada detalhe comentado no podcast. Parabéns a todos vocês. Olha aí que demais. Quando a Fernanda fala aqui, né, dos 2 filmes, é o Alien, o Oitavo Passageiro, e 2001, Odisseia no Espaço, que foram objetos de estudo aí da Thaís Lassalle, que gravou o podcast 290 com a gente, falando, né, sobre a dissertação dela do mestrado, onde ela assistiu várias vezes os filmes e se tornou aí uma especialista nos filmes, fazendo essa dissertação no mestrado dela, que inclusive se chama Mentes Elétricas, Corpos Mecânicos. E eu tenho aqui o comentário do Diego Lambert. Ele sempre comenta, o Diego é sempre gente fina e sempre tá por aí. Demais. E ele comentou no 291, que foi o Desafios Bizarros Uma Néspera no Cu. Um nome maravilhoso, né? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu vai gostar de ouvir, porque, olha, uma coisa inédita, né? Foi uma experiência única. Nunca imaginei que eu me autogravaria chorando de rir. Eu chorei de rir nesse episódio. Foi incrível. Foi sensacional. E compensa o de hoje, né? A seriedade do de hoje. Sim. E, né? O de hoje vai ser sério e esse anterior foi uma zoeira só. E aí o Diego falou o seguinte: façam mais episódios desses e chamem o Guga Mafra para participar dos próximos jogos, pois ele manja muito. Observação. Ele colocou uma observação aqui que ele fala assim: eu colocaria Fala Mansa, assistiria Cinderela Baiana, pularia esse do It e do Fred, ficaria com a opção do Tony Ramos, colaria com o Silvio Santos e assistiria Esquadrão Suicida. Forte abraço. Olha, quem não aí entendeu essas opções do Diego é porque tem que ouvir o podcast, né? Vai ter que ouvir, porque ficou uma incógnita, hein? O que tem a ver? O que tem a ver Cinderela Baiana? O que tem a ver Fred e It? O que tem a ver essas coisas? Vai ter que ir lá ouvir e ó, prometo, você vai rir e muito, porque ficou sensacional. Pra cá, a gente viu muita coisa acontecer no Brasil, principalmente nessa questão da política, né? Só esse ano aqui a gente já teve 2 casos muito emblemáticos para o nosso país. Um deles foi o assassinato, né, da vereadora que era defensora dos direitos humanos, a Marielle Franco, que inclusive resultou aqui num podcast do Cinemação, podcast 266, quando a gente fez uma relação, né, daquele momento que a gente estava vivendo com o filme Tropa de Elite. Foi um podcast muito legal, então se você quiser reviver esse podcast, vai lá, 266, que inclusive, né, até agora não se respondeu, né, quem foi que matou a Marielle Franco. Esse caso está completamente abafado, então já fica aqui, né, a nossa indignação, né, com o assunto. E mais recentemente, também lá no Rio de Janeiro, tivemos o caso do incêndio no Museu Nacional do Brasil, onde se perdeu aí vários material histórico, um dos maiores arsenais aí de material histórico da América Latina. E aí quando aconteceu esse lance do museu, eu já sentia em mim esse pulsar do tipo, pô, precisamos conversar um pouco, porque o cinema tá dentro da parte da cultura, né? Tá dentro da parte do entretenimento e tal, assim como o museu estava, né? Então era muito interessante da gente tentar também refletir um pouco em cima disso. Já em cima de tudo isso que aconteceu, estamos vivenciando
vivendo hoje uma campanha presidencial completamente polarizada, em que muita coisa está sendo colocada em xeque, muitas visões estão sendo colocadas em xeque. E aí a gente resolveu então trazer esse assunto da política para dentro do Cinemação, justamente para entender o ambiente que a gente está vivendo hoje. Afinal de contas, a gente sempre falou aqui que o cinema ele é fruto, né, da época que a gente vive, ele é um retrato da época que a gente vive. Então eu queria começar esse papo aqui com a Beatriz, já querendo saber um pouco de você, Beatriz, porque você faz tanta coisa, tem tantos projetos bacanas aí correndo e tal, e você vem de uma ala da política que é justamente esse, eu diria até que um olhar positivo para a política, né? Tentar implementar de alguma forma esse olhar positivo para a política. Você sempre teve esse desejo, sempre se encantou com essa coisa da política? Como é que foi esse começo para você? Bom, primeiro você falou de cinema, né? E aí tem essa piada que tem rolado bastante acho que desde 2016, que o roteirista do Brasil tá superando todo e qualquer roteirista de cinema, Tarantino, a qualquer outro que possa pensar em reviravoltas. É o que tá na nossa... O que o roteirista do Brasil tá bem criativo, né? Tá, bem criativo. Deixando o House of Cards, que a gente ficava... assim, totalmente chocados, né? Achando aquilo ali muito leve até porque a gente tá passando. Sim, exatamente. A gente tá num momento bem complicado desse roteiro aí. Tomara que ele não seja tão trágico o final. Bom, a minha trajetória, assim, bem rapidamente, eu sempre me envolvi, eu sempre estive muito ligada na questão política. Eu acho que o gostar da política, tem uma coisa que eu sempre falo, é que não é todo mundo que gosta mesmo, né? Essa coisa de todos têm que participar da política, todo mundo tem que saber, eu acho que não é verdadeiro, né? O que a gente precisa é que as pessoas passem a pelo menos compreender os mecanismos, o funcionamento e, acima de tudo, os valores que orientam a nossa posição política e o sistema no qual a gente vive, né? No caso, os valores democráticos, a tolerância e não só a tolerância, mas o saber viver entre diferentes, porque a política ela é feita para mediar os diferentes, né? A nossa sociedade, em qualquer sociedade, é composta de diversos, né? De diferentes. A gente não vive uma sociedade igual. Então contando pra vocês, semana passada eu tava almoçando com a minha mãe e ela tava relembrando que quando eu era pequena, quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu já gostava de assistir programa eleitoral. Aquela época eu acreditava, eu até brinquei com ela, eu falei, nossa, mas eu lembro disso mesmo, lembro de eu assistir, eu gostava, só que eu tinha 8 anos, acho que 8, 9 anos, e era a época do Pita, Sim. E tinha o Aerotrem, que essa figura do Levi tá agora presente de novo, né, com uma força que a gente nunca imaginou, então a gente sempre tem que tomar cuidado com quem a gente tira sarro, né, porque depois a gente pode ter que acabar convivendo com essas pessoas. Mas eu sempre tive essa vontade, mas eu acho que essa vontade não, esse interesse pela política, mas também pelo lado social, né, eu resolvi fazer ciências sociais muito por essa curiosidade pelo outro, por em como que a gente cria e estabelece formas de conviver que respeitem e diminuam a desigualdade social, assim, foi sempre algo que me tocou muito, essa busca por uma maior justiça social e na política a gente acaba encontrando isso, mas minha trajetória, e aí você pode me interromper, tá, Rafa, Dani, assim, se eu às vezes eu posso entrar num rap infinito, assim, de contar as coisas. Fica à vontade. Mas minha trajetória passa por vários espaços de pensar uma política diferente, né? Então eu comecei logo cedo já a trabalhar e eu comecei a trabalhar com inovação pública, que eu trabalhava numa ONG que chama Fundação Brava, que foi bem no começo do choque de gestão que aconteceu em Minas Gerais, mas ali que era essa ideia de como melhorar a gestão pública, e depois virou depois de um tempo virou uma marca muito grande
grande dos governos, principalmente ligados ao PSDB, da eficiência da gestão. Mas ali, naquele momento, eu descobri o que era o Estado, né? Apesar de tá estudando na faculdade e tal, mas é entendendo melhor o impacto que uma política pública tem na vida de milhares, milhões de pessoas, é que você entende a potência transformadora que um Estado com uma boa visão e uma visão e com pessoas que estão alinhadas a uma visão de desenvolvimento e de redução das desigualdades pode ter na vida das pessoas. Então, ali foi minha primeira paixão, assim, com a questão pública, assim, com o impacto disso. E aí depois eu fui indo para outras, entendendo outras formas, né? Eu criei o movimento Eu Voto Distrital, que foi lá em 2008, 2009, e a gente estava ali naquele momento Obama também, e tinha essa coisa da mobilização, do grassroots, que né, da mobilização de base e encantar as pessoas através de uma narrativa de transformação, e o movimento Voto Distrital a gente criou ali. Então ali eu também conheci um pouco sobre a incidência, né, o transformar as regras do jogo também. Então, enquanto eu tive uma experiência de olhar para o executivo, depois eu fui entender melhor o legislativo e conhecer a realidade do legislativo nesse lugar da importância, um deputado, o Congresso Nacional, a importância, a necessidade que a gente tem e deveria saber muito melhor sobre os nossos deputados até do que o executivo, quase, né? Porque são essas pessoas que representam aquilo que a gente acredita, de fato, a nossa possibilidade de ter uma representação contínua. Não, você sabe que eu tô achando super interessante isso que você tá falando, porque assim, talvez os nossos ouvintes aqui não saibam e tal, mas assim, eu trabalho com design, fazendo sites e tal, né? Tem uma empresa disso, um escritório de design. E nessas eleições, eu trabalhei em uma campanha presidencial. Estive muito envolvido agora com todo esse movimento político e tal, da parte da campanha presidencial. E aí o que mais me chamou a atenção foi justamente nas entranhas ali, né, de uma campanha e tal, como existe realmente essa falta, às vezes, de visão desse macro mesmo, né? Isso que você tá falando, dessa visão, assim, de algo que, de repente, envolva a importância daquilo ali, sabe? Você às vezes encontra muita gente com, às vezes até um jogo de poder, sabe? Uma coisa que ela se distancia um pouco da realidade, assim, do cotidiano do povo mesmo, né? Porque parece até que as pessoas que estão envolvidas ali e tal vivem assim quase que num Olimpo, sabe? Olhando meio que de cima para baixo, e falta um pouco dessa visão administrativa, assim. Você sentiu um pouco isso de alguma forma? Eu acho que a gente, na verdade, não faz a menor ideia do que são as pessoas não sabem o que são os três poderes. Né? O que os três poderes é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Não sabendo o que é isso, fica mais difícil ainda de entender a importância da independência desses três poderes. Sim. Que é o que forma uma república, né? Que é o que permite com que esses três poderes, eles existem, eles são separados, eles são independentes, para que um possa equilibrar o outro, fiscalizar o outro e não deixar com que seja tomado por um grupo, por uma visão e tal. E a gente não entendendo como funciona a política é muito difícil. É muito difícil fazer com que as pessoas se engajem, né? E é tudo super complexo, porque daí são termos técnicos, e aí são detalhes, e aí tem muita burocracia e tal. Mas eu acho que o que falta para as pessoas é entender entender como funciona mesmo, né? Então, sim, quais são as responsabilidades? Eu acho muito triste, na verdade, que
2016 foi, ao mesmo tempo que 2016, na época do impeachment, as pessoas passaram, grande parte das pessoas conheceram o Congresso e muitas pessoas ficaram abismadas que aquele era o Congresso Nacional, né? Que eram... E foi ali, na verdade, foi ali que nasceu também o Bolsonaro, né? Foi naquele momento, naquele vazio, porque tem uma máxima na política que fala que não existe vazio no poder, né? Sim. O poder sempre é ocupado por alguém e por algum grupo. E aí, o que a gente está vendo é isso. Mas as pessoas ficaram abismadas com aquilo. Teve um grupo de pessoas que passou a querer entender mais sobre isso, tanto é que muitos movimentos de renovação política surgiram a partir do confronto daquela realidade, mas ao mesmo tempo, hoje, foi muito engraçado, mudou a semana, eu já comecei a receber um monte de perguntas para quem que você vai votar para deputado, senador e deputado estadual. E aí você fala, cara, realmente a galera não entendeu, né? Não entendeu, a importância, ainda não entendeu isso. E é claro, é muito sedutor cair agora nessa narrativa desastrosa e trágica que a gente está vivendo, apocalíptica que a gente está vivendo das eleições de presidenciais, mas a gente não pode, mas assim, aí é muito ruim, porque a chance da gente renovar o Congresso é baixíssima, né? E aí quando eu digo de renovar, é realmente pessoas novas, com novas pautas, novos olhares dentro do Congresso Nacional. A maioria, a gente tem a probabilidade de não renovar, né? Renovar, sim, vai ser, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a filha do Eduardo Cunha é candidata a deputada federal e acho que ela vai conseguir. Então, assim, o próprio filho do Renan também, né? Em Alagoas também. Sim, então se a gente não olha para essa formação do Congresso, porque é isso que vai, por exemplo, seria uma resistência, uma resistência ou uma oposição importante, não importa qual seja o desfecho das eleições para presidente, né? Isso é o Congresso Nacional. A mesma coisa vale para as assembleias legislativas, que é onde ficam os deputados estaduais, que controlam o poder executivo, no caso governadores, e a gente também, menos ainda, o deputado estadual ainda tá até muito longe, porque o deputado federal e senador, vira e mexe, estão nas notícias, né? Tá presente no nosso dia a dia. Agora, o deputado estadual ninguém sabe. O estadual vem na sua cabeça. Sim, e a gente esquece, eu tava tentando lembrar quem eu votei nas eleições anteriores, né, é uma coisa que, assim, às vezes eu, pelo menos, me dei conta de que eu esqueci de um, esqueci de outro, falo, nossa, mas eu votei, né, e aí a gente vai, hoje eu já sou bem mais consciente, né, assim, então já deixo tudo na questão de cobrar. Mas eu ia te perguntar, Beatriz, sobre essa questão, né, que a gente tá falando, tentar só meio que, de certa forma, voltar um pouco, mas para entender a sua visão. Eu estava vendo sobre o Emergência Política, né, que é um projeto do Instituto Update, né? Não sei se é o termo correto. Exato. Mas assim, eu estava vendo os vídeos de você contando como foi a questão de viajar por quase toda a América Latina, conhecer a realidade de todos esses países, entrevistar um monte de gente para entender esses surgimentos políticos que trazem essa novidade, né? Assim, que são, de alguma maneira, buscam descentralizar essa relação vertical, né? Entre o povo e as pessoas que são eleitas e o poder. Eu queria entender como que, assim, depois dessas entrevistas ou dessas viagens, como que você vê, comparando com o Brasil, de repente, com outros países da América Latina, assim, essas iniciativas são de pessoas, de fato, mais politizadas ou pendentes para uma determinada ideologia, ou não, ou é tudo focado numa coisa específica, do tipo, construir uma ponte, desenvolver a comunidade, focar naquilo, ou essas pessoas tendem a debater política de uma forma mais ampla, assim, no sentido que a gente vê numa eleição, por exemplo, né, de se discutir desde questões de gênero, direitos humanos, com economia e o que vai ter que fazer para resolver o desemprego, por exemplo. Você conseguiu ver algum tipo de leitura?
nesse sentido, do tipo, essas iniciativas políticas que partem do povo, de certa maneira, elas significam que as pessoas estão entendendo melhor ou estão compreendendo melhor o papel delas na política, entendendo a política como essa coisa mais ampla e não só o eleger pessoas nas eleições? Ótimo. Primeiro, sim, o Emergência Política, que é essa pesquisa, o Instituto Update, o qual eu cofundei, né, no 2014, comecinho de 2015, é um instituto que estuda e fomenta práticas de inovação política na América Latina. E a gente faz isso através de pesquisas e encontrando histórias de pessoas, iniciativas, organizações que estão tentando fazer ou experimentando essas novas formas, experimentando e criando novas maneiras do fazer político. E a gente também cria ferramentas para fomentar esse ecossistema também. Agora, assim, o Emergência Política é uma série de pesquisas de comportamento que o Update faz sobre inovação política. O Emergência Política América Latina foi o primeiro. A gente já lançou agora, na sequência, o Emergência Política Periferias, que foi entender inovação política nas periferias do Brasil. Mas esse, que foi o grande estudo, a gente viajou para 11 países, entrevistamos 250 pessoas, de movimentos informais, ativismo informal, até governo, né? Até pessoas que estão dentro do governo tentando pensar pensar e fazendo uma nova política, tentando uma nova forma de governo. E o que a gente encontrou talvez que eu possa dizer assim, de muito presente em todos são alguns valores, né? O valor da experimentação, experimentar formas diferentes de fazer política, mas também tem um perfil que a gente chamou de emancipação cidadã. Eu sei que é muito difícil essa palavra, mas o que quer dizer? É quando o cidadão entende a responsabilidade que ele tem na sociedade, e ele não só está buscando a sua emancipação, porque ele sabe que no momento que ele entende da sua responsabilidade, ele vai lutar para que outros também tenham essa noção de responsabilidade. E fazem isso através de um valor que é fundamental para esse novo comportamento político, que é a coletividade, né? A coletividade como visão. Não adianta eu me emancipar politicamente, não adianta eu experimentar novas formas de fazer política se isso não estiver orientado por uma visão coletiva, uma visão de colaboração. E esses atores, essas pessoas, a gente denominou na pesquisa isso de tecedores, né? Um comportamento tecedor. Porque eles são iniciativas e pessoas que estão aumentando o tecido, fortalecendo o tecido social, que nada mais é que pessoas de diferentes realidades possam trocar, conviver e criar pactos em comum. E isso está presente, como eu disse, em todas as esferas, desde novos partidos políticos, ou seja, novas organizações políticas que surgem com essa visão, até governos, e tem uma prática comum das pessoas que trabalham em governo que chamam laboratórios de governo, que é a ideia de criar políticas públicas e criar novas regras políticas a partir da colaboração do cidadão, a partir daquele cidadão que é beneficiado ou que vai ser beneficiado por aquela política pública, por aquela legislação, para que ele possa construir desde o início esse trajeto, né, esse caminho, porque normalmente a política é feita, o que a gente fala, desde o gabinete fechado, né, e isso é essa ideia de que um grupo de notáveis pode saber o que é melhor para o povo e não entender essa ideia do crowdsourcing, né, ou da sabedoria das pessoas, da coletividade, que quem está na ponta é a pessoa que é o maior especialista daquele problema, né, porque é quem vive aqui e que pode dar as melhores soluções. A gente tem algumas orientações que esse grupo usa também, que é por exemplo, trabalhar narrativas que são despolarizantes, né, que são mais lúdicas, ou seja, não ficar mais nessa dicotomia entre certo e errado, entre direita e esquerda, entre nós e eles, o bom ou o mal. É trabalhar muito mais com narrativas que aproximem as pessoas da política, que façam com que elas possam, de novo, pensar e sonhar
pensar e construir uma política que trabalhe muito mais orientada pela visão da esperança e do futuro do que a partir do medo. São organizações que trabalham muito a transparência radical, né? Não só a transparência das contas, que é muito importante, como a transparência das suas posições políticas. Quem é você, né? Quais são... ser realmente ser totalmente transparente. Eu acho que também dentro da narrativa despolarizante lúdica, quando você trabalha com transparência e uma narrativa mais aberta, você também está convidando as pessoas a conhecerem melhor a política, porque isso é muito mais pedagógico nesse sentido, sabe? Tem um lugar também que é muito importante, que é o oposto do que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é a despersonificação do sujeito político. Esses indivíduos, esses tecedores da nova política, eles não vão mais... Eles não são mais eu, Beatriz, e sou a política. Eu sou a líder, né? Eu tenho uma voz, posso ser uma liderança, mas comigo tem um monte de outras pessoas junto, então tem esse lugar da coletividade de novo, muito forte. E o que é importante também, gente, é a conexão, esse novo comportamento político entende e já compreendeu isso em todo o território latino-americano, que quem está ali representando e fazendo política deve estar conectado com as pessoas, com o território e com as pautas que representam. Porque é muito comum a gente viver esse distanciamento, que é o cara caiu lá dentro do Congresso Nacional e esqueceu que ele representa pessoas, que ele tem que saber o que está acontecendo na base, que ele também respondendo a esse momento que a gente está vivendo hoje, que é política se faz com mais política. Né? Não adianta a gente querer terceirizar os nossos desafios públicos para alguém, não adianta a gente negar a política, né? O fenômeno que a gente está vivendo hoje a partir do bolsonarismo, né? Dessa bolsonarização da política, e o mundo inteiro também está vivendo uma tendência nesse sentido, que é o movimento antipolítico. A política não serve mais, a democracia não vai resolver mais nossos problemas. É reforçar que é nesse encontro, nessa construção que demora mais, que desgasta mais, porque você tem que conviver com quem pensa diferente de você e tentar chegar num acordo, porque o processo tem que ser de ganha-ganha, e para todo mundo ganhar, todo mundo tem que perder um pouco, né? Não dá para ser só um grupo só ganhando. A gente precisa fazer e entender a política como, acho que o Rafa disse no começo, e você também trouxe isso, que é a política como ferramenta de transformação. A política é uma ferramenta de transformação da nossa realidade. A política, ela está presente no momento que você abriu a porta da sua casa, pegou o teu elevador, você está vivendo política. Seu vizinho, o tempo inteiro. A política não é a política de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, que você vai lá, escuta vê todos os debates, se inteira e aperta o botão, confirma, vai para casa e acabou, né? Claro. Essa ilusão da terceirização da política, ela está nos trazendo até hoje, né? O que a gente chama também do divórcio com a política, né? Você sabe que até quando eu fui fazer minha pergunta, né, a primeira pergunta era isso que eu queria trazer, justamente essa questão desse distanciamento, né, como às vezes a gente olha para esses candidatos ou para os próprios governantes e tal, como se eles estivessem nesse Olimpo, e eles olham pra gente como se a gente também estivesse fora desse Olimpo, sabe? Existe um corte, uma linha de corte ali. Daí eu ia até perguntar pra você, porque assim, no começo você até falou lá, né, do House of Cards e tal, e tem uma frase no House of Cards que ele fala assim: decisões baseadas em emoções não são decisões, são instintos, né? E o que eu percebo hoje é que a gente tá vivendo, principalmente agora, né? Esse podcast tá saindo na data da eleição que a gente tá vivendo agora nesse ano de 2018. Do primeiro turno, né? Do primeiro turno, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe é que essa eleição, ela tá sendo a eleição dos antes. Você vota em
em um porque você é ante o outro, né? Então eu não tô votando exatamente por conta das propostas que aquela pessoa te traz. Não, eu tô votando porque eu sou ante alguma outra coisa. Então é quase que um voto de protesto, né? Ou a famosa terceira via, né? Do tipo, não vou escolher quem eu acredito mais, mas quem tem mais chance de fazer alguma mudança caso consiga, sabe? É tudo muito assim, né? Então, fica... Eu tô sendo bem, eu já até me posicionei nas minhas redes sociais, não preciso, enfim, não vem ao caso, mas muito aquela coisa do tipo assim, eu vou ser pragmático, eu não vou ser, né, a minha escolha tem sido pragmática muitas vezes, e enfim, é uma coisa que muita gente tá fazendo, porque tem medo disso, daquilo, né? E daí você sabe que uma das coisas que eu li agora foi assim, que a gente precisava também, em algum momento desse nosso amadurecimento político e tal, a gente dar um passo atrás e a gente tentar desconectar justamente essas decisões baseadas em emoção, sabe? Deixar de ser uma coisa instintiva pra gente tentar ser um pouco mais racional naquilo que a gente faz. E aí até nesse texto que eu li, a pessoa fala, quando você vai contratar alguém pra sua empresa, você não pega lá o relatório dela e faz uma comparação lá e vai contratar uma porque você é ante a outra, entendeu? Você faz uma análise ali pra saber se a pessoa tem experiência, se ela é capacitada, se ela tem bom relacionamento com os outros. Então assim, você faz uma análise mais racional de quem você quer contratar para trazer para sua empresa para que ela traga o melhor resultado possível. Por que na política, Beatriz, a gente confunde tanto esse lance de emoção e razão, assim? Tá envolvido com o que isso? É isso, eu tava falando isso hoje, porque tem uma questão, assim, a gente viu todo esse movimento nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, movimento dos artistas fazendo e tomando posição, né, e é impressionante, não gera nem ola, né, assim, é uma ondinha, assim, as pessoas, não adianta, porque, e aí eu falo assim, é diferente influenciar para um consumo, é totalmente diferente do que influenciar para um voto. Não é porque a Gisele Bündchen vai votar não sei aonde, para não sei quem, que você vai falar, ai meu Deus, nossa, acho que eu também vou votar que nem a Gisele. Não funciona dessa maneira, porque as pessoas sabem que no final das contas, a política tem a ver com a vida dela, pessoal, com se ela vai ter dinheiro, se ela não vai ter dinheiro, se ela vai ter o que comer, se ela não vai ter o que comer, se ela vai ter direitos garantidos ou não. Só que nessa eleição agora, a gente tá numa irracionalidade brutal, né? O voto, tem um livro muito bom, não tem em português, mas chama The Political Brain, que ele fala muito sobre isso. A política não é racional, é pura e simplesmente emocional. Ela é uma ciência humana, né? Ela não é essa conta cartesiana e pragmática. As pessoas votam ou com coração, ou com fígado, ou com a gente tá num momento, hoje, nesse momento do Brasil, que muito me preocupa, porque a gente tá todo mundo, como você falou, votando no anti. Quando você pergunta pra alguém do Bolsonaro, principalmente, né, mais do Bolsonaro, que não tem propostas claras, e nem é assim, não, tô votando nele pelo antipetismo. E aí teve hoje é quarta-feira, mas a Datafolha lançou, né, a pesquisa ontem, na terça, mas ela fez uma pergunta para entender como é que o eleitor está se sentindo em relação ao Brasil. E aí eu queria falar que 68% dos brasileiros estão com raiva hoje. 78% está desanimado. 79% está triste. E 88% está inseguro. Esses números, para mim, esse raio-x que a gente está tendo do quanto as pessoas estão indo votar pela mudança, por uma mudança, seja ela qual for, elas estão indo fazer o seu voto a partir do medo. Sim. Quando você vota a partir do medo, nunca dá certo, né? Nunca. Olha o Brexit, olha o movimento do Trump, só que os marqueteiros do medo
sabem que essa emoção é a emoção mais fácil de ser trabalhada, né? A paranoia. Muito mais fácil do que trabalhar a emoção, a esperança, a alegria, ainda mais num momento como esse, porque ele dá match, né? O medo com a realidade, a paranoia, ele funciona. Então, assim, eu acho que, não tô dizendo que a eleição sempre ela vai chegar nesse lugar que a gente tá hoje, mas quando ela chega nesse estágio de estar extremamente emocional, não há racionalidade que consiga fazer com que as pessoas tomem uma decisão mais pragmática, uma decisão mais coerente. Essa é uma bomba relógio, assim. Uma tragédia nacional é uma tragédia de todos. A tragédia de responsabilidade de todos nós. Inclusive, por exemplo, né, inclusive de todos. A minha, de talvez não ter percebido essa dor que as pessoas estão vivendo, né? Em todos os lugares do mundo, principalmente nos países democráticos, a gente está vendo essa ascensão da extrema-direita, que é uma resposta à grande insegurança sobre o futuro e um lugar vazio que está sendo ocupado pelo medo, mas um lugar vazio das ideologias. Sim. As ideologias, seja ela de esquerda, seja ela de direita, né, como a gente conhecia, nenhuma das duas está sendo capaz de dar uma visão e de dar e orientar as pessoas para ligadas à ações, ligadas ao futuro, ligadas à imaginação, ligadas ao que queremos. Está todo mundo no aqui e agora, numa ideia de catástrofe, no medo total de que ou alguém vai pegar seu emprego, ou alguém vai pegar seu espaço na universidade, ou alguém vai roubar todo o dinheiro público. Esse tipo de paranoia. Então o que eu faço e o meu objetivo, nosso objetivo no Update é mostrar que sim, existem pessoas, existem iniciativas que estão trazendo uma nova visão para a política, uma nova visão uma nova visão que ela não está realmente na esquerda e nem na direita, né? São sistemas ideológicos que estão falidos, que não adianta mais, entendeu? E nem mesmo a direita mesmo liberal, a direita aqui no Brasil, né, uma direita mais liberal economicamente, que tem seu conservadorismo, mas também tem uma abertura. Se a gente tivesse, eu estaria muito feliz se a gente tivesse um candidato mais ligado à direita que fosse uma boa direita. Sim, tem alternância de poder lentíssima, né, uma direita consciente, uma direita que também entende um pouco mais sobre, né, que também tem uma orientação para a redução das desigualdades, mas, enfim, é isso. Assim, o nosso momento é muito emocional, então é quase que a gente vamos ter que juntos passar por isso mesmo, né? Eu também não gosto desse tipo de... Eu pessoalmente, não gosto desse lugar onde as pessoas falam... Vou falar com um português bem claro, tá? Se a gente todo mundo se fuder depois, em 2019, a culpa é de vocês, que Meu, isso é um problema, não? Vai dar merda, a gente vai ter que ter empatia, diálogo, entender que as pessoas fizeram essa opção, o que elas podiam fazer, o que elas sentiam a necessidade, o medo, e acolher. E o oposto pode acontecer, né? Sei lá, pensando na dualidade aí que possivelmente, assim, acho que ainda é incerto, a gente não pode afirmar, mas as pesquisas indicam um possível segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad. Vai que o Haddad ganhe. Vai ser a mesma coisa, né? Se der qualquer crise de novo, qualquer outro problema que provavelmente também vai dar, porque, né, tá tudo muito polarizado e o Congresso dificilmente vai ajudar. Vai ter esse contrário também, né? Do tipo assim, a culpa é de vocês que votaram naquele, né, de novo nesse partido e tudo mais, né? Mas nessa questão que você estava falando da esquerda, da direita e dessas iniciativas, né, que não são nem de esquerda nem de direita, não sei se eu estou enganado, mas você acha que faz sentido eu analisar que essas iniciativas, então, seja quando uma comunidade, né, resolve tomar uma iniciativa diferente, quando dentro de um espaço na periferia eu crio política de uma maneira outra que não tem nada a ver com esse eleger, ou com os deputados, ou com ninguém assim, ou com o partido, etc. Você concorda que tem
algum tipo de tendência ao que se chama de progressismo na América Latina, já que você teve essa experiência em tantos países, no sentido de, eu não sei, eu imagino que ao mesmo tempo em que a esquerda, talvez extrema, esteja desconectada de alguma maneira, e que a direita também não consegue encontrar um caminho, não sei, você acha que o termo certo seria progressismo ou seria um termo que não existe? Se você pensar na nova política, na nova forma de fazer política, ela tende a ter algum tipo de molde ideológico, pelo menos por fora? Não sei se... Sim, existe uma tendência, um movimento dessas iniciativas pela América Latina, pela busca de uma política mais progressista. Eu acho que hoje é a palavra que a gente tem para explicar isso, né? Que é um movimento de liberdade dos direitos, de uma economia sustentável, que ultrapassa bastante, ultrapassa um pouco esse lugar da ou privatiza tudo, ou estatiza tudo, né? Ódio ao capitalismo, mas entendendo que o capitalismo também precisa criar novas regras para que esse capitalismo consiga se adaptar aos limites que a gente vai ter no século XXI e também, enfim, essa é uma questão. Eu acho que tem um progressismo que está acontecendo na América Latina. Esse ecossistema que a gente mapeia e estuda, é sobre ele que a gente fala, mas ele é muito incipiente, né? É por isso que a nossa missão é dar visibilidade para esses movimentos, porque como são experimentos, eles estão muito suscetíveis, né? Estão muito fragilizados, porque as pessoas não conhecem. Quando a gente começou o Instituto, a gente falava que existe a crise, a gente fala, né, ainda, existe a crise institucional, existe a crise de representatividade, mas existe a crise de referência. A gente não sabe o que está acontecendo de legal, de bom, então a gente precisa dar visibilidade a isso. Mas para que esse ecossistema consiga florescer, todo mundo precisa entrar, conhecer e estar e apoiar e dar apoio e fazer sua parte também, né? Mas esse é o nome que a gente tem hoje para trazer um pouco de luz para esse movimento, assim. Mas também ele é muito diferente internamente, ele não é um monobloco, assim, que todo mundo pensa igual, tem várias variações, mas é uma galera orientada para essa visão coletiva, para essa visão de direitos, para essa democracia mais participativa, transparente, próxima às pessoas. Então tem um processo que ainda está começando, né? Então, mas a missão é que a gente não pare de falar sobre eles, né? A missão também é que a gente faça mais podcasts como esse que a gente está fazendo hoje ao longo dos anos, né? Que a gente não se esqueça que a gente precisa estar sempre falando, sempre alerta, né? Uma coisa que é importante, eu não sei quantos anos vocês têm, eu tenho 32. E eu vivi a vida inteira nós vivemos, pelo menos eu vivi a minha vida adulta, a minha vida toda numa democracia. Eu não faço a menor ideia do que é e como vai ser não estar numa democracia ou estar vivendo governos extremamente autoritários. A gente vai ter que aprender a trafegar a navegar nessa história, mas a gente precisa da força de todo mundo, né? A gente precisa muito que a gente vá para esse lugar. E terminando, assim, nesse lugar das ideologias, tem um outro livro, que infelizmente ele só está em inglês também, mas enfim, que é um livro que fala sobre o fim dos destroços, né? O fim dos restos. O fim dessas duas... Qual que é se há um fim dessas duas ideologias, o que está trazendo de novo? E aí o autor chama Georges Monbiot, ele é um professor de Oxford, e ele fala sobre tem muita coisa falando do comum. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa visão dessa orientação da política do comum, da política comunitária. Ele é um movimento muito ligado não é que ele começa, mas ele está muito tangenciado pelaquela ideia do Creative Commons, da gente criar. Começou muito na internet, depois ele foi explorando outros lugares, e hoje a gente fala muito sobre a política do comum, da política comunitária, do lugar da participação, do encontro entre pequenos grupos, indivíduos que se corresponsabilizam por aquele bairro, por aquela comunidade, e ali começam a ter uma nova troca e uma nova prática política. E isso tá bem forte na Espanha, principalmente em Barcelona, com a nova prefeita, que é uma prefeita que tá fazendo um trabalho muito
interessante, que chama Barcelona em Comum, que trabalha sobre esse estigma da gente voltar a esse lugar público, né? Esse lugar quase que essa nova arena pública que a gente precisa retornar, que a gente se privatizou demais, né? A gente privatizou tudo. O capitalismo, dessa maneira como ele se tornou, ele, somente no Brasil e na América Latina, esse movimento é muito forte, somente ligado ao neoliberalismo, etc., que é o lugar de nos tirar disso, né? Compra um carro, né? As pessoas não andam na rua, as pessoas não trocam, só conversam com as suas família, amigos e não sabe o resto, né, da cidade, não conhece a cidade. Por exemplo, São Paulo vive muito isso, né? Sim. As pessoas que transitam em São Paulo mesmo são as pessoas que moram nas periferias e que trabalham nos centros. Essas conhecem a cidade. Eu, que moro em São Paulo, moro na minha bolha, no centro, Jardins, Vila Madalena, Pinheiros. Se eu não transitasse na cidade, eu acharia que o Brasil é isso, que a cidade é isso. Claro. Você sabe que você está falando isso, eu lembrei agora, porque uma das candidatas que eu vou votar para senador é a Moira Lázaro. Eu já estou falando isso porque as eleições já foram, né? Então mas é a Moira Lázaro. O que eu achei interessante na proposta dela é que ela está vindo com um mandato coletivo. E aí ela vai trazer como suplente a Nilza Camilo e a Bruna Maria Lopes. E aí ela se propõe a cada uma cuidar de exatamente um espaço, sabe, dentro. E aí você falou sobre essa coisa dessa política comunitária e tal, me remeteu a esse pensamento dela, porque eu achei muito interessante essa visão dela de tentar dividir, e é uma coisa meio que nova, assim, não é todo mundo que faz esses mandatos coletivos. A gente estava falando lá atrás do indivíduo, né? De você colocar no indivíduo e de como existe uma tendência de sair disso, mas ao mesmo tempo o Brasil está vivendo essa coisa do indivíduo, né? Querendo ou não, tem ainda o lulismo, né? Na figura do Lula, que ainda é o cabo eleitoral do PT, tem o bolsonarismo super forte e tudo mais. Enfim, e a gente tem sempre, às vezes, a figura de alguém que representa, tem um indivíduo. Mas a gente está tendo esses paradoxos, né? Ao mesmo tempo que tem um indivíduo, vem surgindo como alternativa as candidaturas coletivas. E assim, aí junta com isso, ao mesmo tempo que a gente fala do apolítico, do ninguém gosta de política e tal, tudo mais, querendo ou não, nesse meio tecnológico, a tecnologia ajudou muito, né? A internet ajuda muito. Ao mesmo tempo, se a gente chega a parar pra pensar mesmo, acho que nunca se discutiu política tanto quanto se discute hoje. Mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que com muita falta de estudo, muita falta de conhecimento, né? A gente bradando coisas absurdas, né? Que a gente vê por aí, ou às vezes coisas não tão absurdas, mas onde falta conhecimento, junta fake news e tudo mais. E aí eu queria entender assim, aí eu, enfim, lembrei também no próprio site do Instituto Update, vocês citam o Yochai Benkler, né, que ele fala que a gente vai sair de uma, enfim, vai entrar uma democracia mais participativa, né, vai sair da sociedade industrial para uma sociedade interconectada. Aí eu queria saber se esse tipo de visão, ou seja, esses paradoxos que a gente está vendo aí de coisas muito antiquadas ou que se permanecem as mesmas, ou instituições que não mudam junto com a sociedade, mas uma sociedade super mudando, com coisas que, querendo ou não, são algum tipo de novidade. A gente está falando muito dessa visão, assim, uma visão pessimista do Brasil, das pessoas em relação ao Brasil, das pessoas em relação à política, da gente mesmo aqui em relação ao possível resultado dessas eleições. Até soa, tipo, esse movimento, ele até soa, de uma certa forma, quase que como um ponto final de uma velha política também, não soa? Tipo, como se fosse quase um último respiro dessa coisa que a gente já conhecia e que agora parece que está se transformando. Eu acho que é o início de uma sociedade interconectada, onde essa coisa participativa, né, do bairro, junto com, ao mesmo tempo, com debates, sei lá, internacionais,
que a internet facilita, com candidatura coletiva, né, várias pessoas ocupando um mesmo cargo, esse tipo de coisa me parece isso, tipo, é uma sociedade interconectada que na verdade é um bebê esperneando, porque não sabe viver, né, e tá tentando aprender. Você vê desse jeito, assim, no sentido de estamos aprendendo e até aprender a gente vai tropeçar 1000 vezes, assim? Eu acho que eu sou uma entusiasta e uma otimista sempre, assim, eu acho que a gente tá vivendo, eu concordo, eu acho que a gente a corda tá esticando muito pra galera de lá e eles estão fazendo de tudo pra se preservar no poder. Eu acho que pra manter isso, né, tanto essa revolução cultural que a gente tá vivendo em relação às mulheres e a gente tem um candidato que evoca totalmente contrário a esse movimento, ele para mim também, eu também vejo dessa maneira, eu também vejo que essa é uma tensão que tá se criando como se fosse, né, tipo, tá por um fio pra mudar, porque tem coisas novas surgindo. Só que eu acho que a gente pode ser ingênuos nesse lugar de achar que essa galera, tipo a bancada, tipo muitas em BH, ou qualquer movimento desses movimentos que estão surgindo agora, eles precisam de um contexto democrático para sobreviver, e eles precisam que a gente continue apoiando eles sempre, participando, falando. Então, eu acho que a gente pode fazer a mudança, acho que talvez eu também tendo a olhar por esse lugar mais macro, quase profético, né, assim, no sentido de que, a gente tá acreditando que a humanidade tá andando pra frente, mas às vezes precisa de uma experiência coletiva um pouco desastrosa pra gente poder falar, bom, galera, é isso aí, todo mundo tentou, os dois lados não deu certo, vamos repactuar. Pode ser, eu acho que sim, mas eu sou super entusiasta, porque a inovação, eu falo de inovação política. Então, inovação, ela é uma prática que se dá num contexto de adversidade. É na adversidade, é no desafio que a inovação surge. Então, eu acho que a gente vai ter muita gente, olha o que foi 29 de setembro de 2018. Olha a quantidade de pessoas nas ruas que fizeram o movimento do Ele Não, né? É enorme. Isso tá vivo, né? As pessoas estão despertas. O brasileiro, as periferias do Brasil estão muito atentas, muito politizadas, não vão aceitar facilmente o retrocesso aos seus direitos. Tem muita gente que conquistou e tá conquistando coisas. Esse movimento da codeputância, né, dos codeputados, da coletividade, como eu disse, que é o orientador desse novo movimento, ele é uma mentalidade e uma visão desse poder mais distribuído que vem numa geração e que é criado numa geração que tem acesso à internet, que tem esse lugar, que tem essa visão de rede que não se tinha antes, né? Acho que a coletividade nunca foi tão forte, nunca foi tão forte e evidente na forma como a gente faz, tanto desde da economia até a política. Então, acho que talvez, assim, a gente tá num momento tenso, então é importante a gente ter muito pé no chão, né? A gente precisa saber que, sim, tem movimentos acontecendo e que eles são muito poderosos, potentes, eles estão aí para transformar. A gente também, e para isso a gente precisa participar, e eu não tô dizendo, eu fico assim, receoso, porque as pessoas falam, eu tenho uma amiga que sempre fala, mas eu não quero participar das reuniões. Mas eu entendo, sei lá, a vida dela é fisioterapeuta, ela é médica, não tem o mesmo, mas assim, não tem problema, mas leia, curta, sabe? Lê 5 minutos de uma visão diferente, de uma outra visão desse lugar, curte as páginas, fala para as pessoas sobre isso. Não precisa ser um ativista, não é 8 ou 80. Entre o ativismo político, entre você ser um deputado e colocar sua cara lá, até você curtir esse movimento, fazer parte dessas histórias, participar dessa narrativa, né, contar para as pessoas sobre isso, tem muitas formas de participar. E tem também a questão do escolher uma bandeira, né? Às vezes eu não quero participar de tanta coisa, mas eu sou engajado na causa animal, por exemplo. Isso vai ser... Exato. É uma forma de fazer política, né? É engajar na causa animal, ou sei lá, se eu gosto de
Se eu tô muito preocupado com o meio ambiente, eu vou fazer parte de algum grupo, de alguma, né, de pessoas que estão focadas no meio ambiente, que não necessariamente são políticos e candidatos e de partido, mas isso é fazer política, né? Acho que as pessoas também não percebem isso, né? Assim, muita gente não se dá conta, né? Então, daí tem até essa questão, né? Eu ia te perguntar, na verdade, Beatriz, sobre justamente a narrativa, né, da política, porque assim, eu tenho a sensação de que em algum momento a política, ela errou na mão na sua narrativa como construção, porque assim, eu entendo que o político, na década lá de 70, de 80 e tal, o político, o cara que falava, pô, sou senador da república, era um cargo assim, super bem quisto e tal, e aí parece que de um tempo pra cá, política meio que foi se transformando quase que num meio de vida para aqueles que a exercem. Então você vê lá um Tiririca, você vê né, algumas pessoas lá que a pessoa entra sem saber o que tem que fazer, ela entra pelo salário, ela entra pelo poder, ela entra pelo dinheiro, ela entra por outros motivos. Ou porque ela pode ganhar. Ou porque ela pode ganhar, mas assim, são todos motivos que são aquém daquele que seria o cerne da política, que seria o cuidado com o cidadão, o cuidado com o povo e tal, né? Então, parece que em algum momento essa narrativa que a política trazia de ser né, essa coisa dessa gestão, do cuidado humano mesmo, tinha uma coisa mais humana, ela se perdeu. E aí a gente parece que ficou meio que desconectado realmente disso. A gente afastou esse lance da política. A política se tornou quase que uma palavrão, né, no nosso dia a dia, e aí você afasta isso do cidadão comum, porque, não, só se mete agora com política quem quer, sabe, ganhar dinheiro, quem quer ter poder, quem quer outras coisas e tal. Mas acho que ela sempre foi assim, de certa forma, né? Então, por isso que eu tô falando. Do respeito, né? Ele é senador. Hoje, então... a pessoa vai olhar, nosso senador deve ser bandido. Mas eu acho que sempre, durante a maior parte do tempo, o Brasil foi, justamente, era só, inclusive, a elite que exercia os cargos e que votava também, né, durante muito tempo. Não, então, mas eu acho isso também, que sempre existiu, mas por isso que eu acho que, assim, ela perdeu a mão na sua própria narrativa, entende? Ela nasce com um objetivo, ela nasce com, sabe, com um propósito, e aí no meio disso, ela é distorcida, porque as pessoas que estão ali exercendo aquele poder, de repente são as questões midiáticas e não sei o que, dão muito mais ênfase para quem tá enriquecendo ilicitamente, para quem tá lá e, sabe, não consegue aprovar um projeto e tal. Então, assim, a gente acaba dando muito mais enfoque para incompetência de vários políticos que estão lá do que para competência daqueles que estão, de repente, fazendo um trabalho digno lá dentro. Mas aí a gente tem esse desvio de narrativa, assim. Quando começa a surgir esses novos movimentos, como a Beatriz está trazendo aqui pra gente, parece isso, assim, parece que, tipo, era uma política que ela estava funcionando de uma maneira, a sociedade evoluiu, a política ficou para trás porque ela não conseguiu acompanhar isso, e aí parece assim, não, agora vai ter que mudar. E aí surge quase que um respiro de conservadorismo do tipo, nós ainda estamos aqui, sabe, uma coisa assim. E aí, tipo, sabe, para tentar continuar com esse molde engessado e tal, que a gente já tá vendo que não tá funcionando esse negócio, entendeu? Você acha que tem a ver isso que eu tô falando? Não tem nada a ver. Não, eu acho que o que a gente tá vivendo é exatamente esse divórcio, é o que a gente também fala sobre, tem uma frase que vou ver se eu consigo lembrar, a gente vive uma sociedade do século XXI, com regras do século XX desenhadas no século XIX. Tá? A gente está numa desatualização da política como sistema, principalmente a democracia, como sistema enorme. 2013, o movimento Occupy Wall Street, Primavera Árabe, o movimento na Espanha também, todos esses movimentos que têm acontecido mostram, na verdade, essa incapacidade da elite política, né, do establishment, dos políticos estabelecidos, de responderem aos desafios e às demandas dessa sociedade do século XXI. Eles simplesmente não entendem. Ali, 2013, a gente poderia... O que a gente está vivendo hoje começa em 2013,
porque é o governo que fala, isso aí, movimento, isso aí não vai dar nada, deixa eu falar qualquer coisa aqui pra esse povo. E deu no que deu, entendeu? Porque as pessoas querem respostas, as pessoas querem mudanças. E ao mesmo tempo, quem tá lá fazendo as leis e tal é o que não quer a mudança. Porque ele não quer ser a zona de conforto dele de forma alguma, né? Então, e do lugar dele onde eles criaram toda a sua estrutura financeira, né? E de vida também. Então, assim, por isso que a gente também se fala muito sobre a política do encastelamento. E aí eu acho muito doido você pensar que a gente tem uma capital em Brasília, numa cidade construída para ser uma cidade sede, onde está muito longe, né, do imaginário das pessoas, onde está longe das pessoas mesmo, né? É um lugar onde as pessoas vão para fazer política como se a política não fosse no dia a dia, não fosse na cidade, não fosse no agora. Você tivesse que ir para uma cidade específica para fazer política para o resto do país. É uma lógica muito complicada e antagônica, né? Assim, nesse lugar do que é a política, que a gente está falando aqui durante esse tempo todo. Então, o que esses movimentos estão fazendo e o que a gente está tentando fazer é atualizar a política, atualizar as práticas políticas. Por isso que a gente chama o Instituto Update, que é essa ideia. Vamos dar um update aí no sistema político, porque senão a gente não vai conseguir entrar no século XXI. Já entramos torto, a gente não vai conseguir sobreviver no século XXI, sabe? Então, esse é o momento da gente construir essas alternativas e entender, e aí passa por não só uma mudança das práticas políticas em si, como uma mudança no nosso comportamento político enquanto cidadãos. A gente precisa educar cidadãos para estarem aptos a viverem em uma democracia. Cidadãos que entendem as novas essa dinâmica, que entendem o valor da diversidade, né? Os países que têm estabilidade democrática são países que desde sempre possuem essa cultura democrática na sua origem, como por exemplo o Uruguai, que é um lugar que a gente adora falar, né, do tipo, eu vou pro Uruguai, porque o Uruguai. Bom, o Uruguai, no começo do século XX, eles fizeram um processo de revolução cultural a partir dos valores democráticos que fazem com que a ideia de consenso e a ideia de debate e a ideia de que a gente vai construir juntos o país, etc., algo que foi criado há 100 anos e é estimulado na cultura uruguaia, né? Não sei se vocês sabem, assim, só para contar muito rapidamente, quando eu estive lá, eles aprovaram o aborto, depois aprovaram a legalização das drogas e o casamento homoafetivo. Essas 3 pautas, quando o Mujica ganhou, isso ninguém sabe, mas o Mujica não era um político a favor do aborto, mas teve um movimento da sociedade civil super forte que falou, bom, em vez de a gente ficar lutando pelas nossas diferentes causas, vamos primeiro todo mundo, então, batalhar pelo direito ao aborto. E aí toda a sociedade civil conjuntamente se mobilizou para isso, aprovaram, e o Mujica, mesmo sendo contra, por ser um democrata, falou assim, não, a população tá pedindo, ok, entendeu? Não sou eu que vou barrar. Então, é óbvio que a gente ainda tá falando de um país de 2 milhões de habitantes, né? Eu acho que traz essa inspiração. Por isso que eu tenho também muito medo do que a gente pode ter com uma escola sem partido, porque é uma alienação completa do que é realmente, do que a gente precisa, das ferramentas que a gente precisa para o século XXI. Exato. Deixa eu entrar já. Eu tinha pensado em falar da questão do escola sem partido, que, né, com essa coisa do. É quase não, né? É um medo grande de que as pessoas, né, sejam postas para refletir, né? Assim, eu ia entrar na questão do cinema, assim, não sei se o Rafa estava pensando em algo nesse sentido, de entrar na seara do cinema mesmo, e não é nem o cinema do festival, daquele filme que debate a ditadura militar, não é nem isso. Eu lembrei agora, enfim, né, saiu um artigo lá no Potterish, que é um dos maiores sites de Harry Potter, falando sobre se posicionando, né, posicionando o site, né, e tal, contrário ao Bolsonaro, e fazendo toda uma referência a tudo de política que tem em Harry Potter. Harry Potter é
Eles falam, se você não entende que Harry Potter é sobre política, você não entendeu nada, porque tudo lá é político, né? Assim, e o vilão é né, enfim, ele é totalmente conectado, inclusive, com os discursos de ódio, com os discursos que não aceitam minorias, etc. E aí eu tava pensando, poxa, Harry Potter é sobre política. Se a gente pegar grandes filmes, grandes franquias, né, Star Wars é muito política, Senhor dos Anéis também, né, sobre poder, mais especificamente, mas também sobre política. Então, assim, se a gente pega grandes filmes, grandes franquias, tem os Jogos Vorazes, que é super, todos eles debatem isso e sempre de uma forma muito mais conectada ao progressismo que seja, né, ainda que bastante capitalista, óbvio que a gente está falando de produções americanas. A minha questão é justamente essa, assim, às vezes eu fico com aquela meio desolado, do tipo assim, poxa, as pessoas assistem esses filmes e não entendem nada. Não é isso, eu sei que não é isso, está sendo talvez, enfim, exagerado ou até preconceituoso, porque eu estou querendo determinar o que as pessoas devem entender ao ver uma determinada obra. Mas é complicado isso. Aí não sei, assim, a gente está vendo constantemente coisas passando determinadas mensagens, ou pelo menos discutindo esses assuntos, e aí quando você chega nesse ponto em que a gente tem um conservadorismo tão grande, a gente tem um candidato com discursos de ódio mesmo, né, ou com discursos de total desrespeito a determinados grupos, a impressão que dá é essa, né, que as pessoas não conseguem conectar, né, o filme, o cinema, a arte com a política, né, o quanto essas coisas estão interconectadas e passam mensagens. É preciso guiar debates, sabe, assim, por meio de algo além de mostrar um determinado filme ou de mostrar para as pessoas, enfim, histórias, ou isso ajuda? Eu não sei, eu queria saber o que vocês acham, não é bem uma pergunta, é mais um desabafo na expectativa de ter algum tipo de luz, talvez. Eu só acho, assim, que quando a gente pega esse tipo de filme, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal, a gente tem sempre uma questão, assim, que existe um embate, né, assim, de um lado bom contra o lado ruim. Então, assim, um dos problemas que eu vejo é justamente, assim, que a gente sempre tem nesses filmes, por mais que eles sejam filmes políticos, eles fortalecem até esse lado, essa visão polarizada, entendeu? Porque o mocinho tá sempre de algum lado. É difícil você ver o mocinho no centro, entendeu? Tipo, não quero ser nem tanto contra o Voldemort, eu entendo ele, mas também não quero ser tanto, sei lá, a favor dos elfos domésticos, né? Exato. Tipo, que então... não tem no filme, mas no livro os elfos domésticos têm toda uma organização para libertá-los da escravidão, etc. Enfim. Eu acho que, assim, esse tipo de narrativa, até por isso que eu acho que a gente meio que, eu trouxe até isso, né, que quebrou, e talvez a gente esteja vivendo um momento que, e aí a Beatriz pode explicar melhor do que eu, lógico, porque eu tenho a sensação de que a gente ainda está amadurecendo muitas ideias. Eu ainda considero, pelo menos aqui, né, olhando a história brasileira, a gente ainda é muito novo nisso, sabe, nessa ideia, porque se a gente pegar, tipo, desde a queda lá da monarquia e tal, até o primeiro presidente, né, que foi o Deodoro da Fonseca e tal, a gente tem aí 127 anos dessa parte do modelo que a gente vive hoje. É óbvio que a gente teve no meio ditadura militar, a gente teve outras coisas, mas 127 anos para o que foi vivido, por exemplo, na Europa, no próprios Estados Unidos e tal, é muito pouco. Então eu considero o Brasil um país ainda muito novo nisso. E como a gente ainda bebe muito dessa cultura americana, né? A gente tem muito essa parte do próprio capitalismo e tal aqui enraizado dentro do Brasil. Eu acho que às vezes a gente tenta dar passos maiores do que a nossa perna, sabe? E aí a gente sai tropicando na própria perna para tentar amadurecer rapidamente. E aí entra justamente nessa questão dos filmes, que é justamente essa falta de maturidade para assistir, de repente, filmes como esse, e entender, de repente, que, tipo, quando é mostrado algo polarizado no cinema, a gente não precisa levar isso para nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente, de repente, pode entender, né, as motivações. A gente faz esse exercício aqui até, a gente fala sobre
conhece os vilões e fala, pô, eu entendo a motivação do cara, eu entendo por que ele quer aquilo e tal. Então, assim, é difícil a gente chegar e falar, bom, isso aqui tá totalmente errado, isso aqui tá totalmente certo. Sim. E tal. Mas claro, eles têm os lados, mas eu acho que de uma forma, sei lá, é muito claro o debate, né? Eu até brinco, teve uma vez que eu tava passando o Rogue One no cinema, né, o Star Wars Rogue One, que é mais político do que os outros Star Wars, inclusive, e se é que é possível isso, mas aí, enfim, na verdade eu tava indo pro cinema, já tinha visto o filme e tava passando lá, e aí uma das pessoas que tava na fila, que eu reconheci, era o Kim Kataguiri, que é ali um dos líderes do MBL, né, que tem um posicionamento muito mais parecido com o dos vilões do Rogue One do que os heróis do Rogue One, que são verdadeiros rebeldes meio quase que de esquerda, né? Então eu até brinquei, eu lembro, falei, gente, acho que ele vai torcer pelos vilões e tal. Mas foi muito isso, sabe? Tipo, eu fico curioso de saber o que ele pensou daquele filme, a que conclusão ele, sabe, assim, ele chegou, porque, não sei, pra mim isso é muito curioso, sabe? Ver essas coisas, entendeu? Então, só um exemplo, nesse artigo aí que saiu no Potterish que eu citei, tem gente indignada, falando onde já se viu, vocês estão misturando com política, sabe? Que são pessoas que obviamente não gostaram de uma comparação do Voldemort com o Bolsonaro, né? Eu acho que tem essa coisa da política, quando as pessoas fazem essa aversão à política, né? Tem um amigo que ele decidiu ser político, decidiu ser candidato, isso foi na outra eleição de 2014, e aí ele foi contar pra família, a mãe dele, tipo, mas como assim? Você vai ser candidato, você mexe com política, você vai mexer com política como se você fosse, tipo, mexer de algo tóxico, uma droga, sabe? Você vai se transformar, não sei o quê. Tipo, porque essa noção de que a política é tão tóxica, e quando você estava me falando isso, eu imagino a pessoa falando, não vem trazer esse elemento tóxico pro meu entretenimento, sabe? Que é o meu cinema, que é o meu hobby, E óbvio que porque na verdade, aí você é super filosófica agora, eu posso até ser bem fora do pragmatismo aqui, mas assim, a gente tá falando de narrativas de bem e do mal, né? E isso, obviamente, é político, né? Eu acho que, assim, quando a gente olha O Senhor dos Anéis, eu não sou... Assim, eu assisti O Senhor dos Anéis e, pra mim, O Senhor dos Anéis é aquela coisa da luta do bem contra o mal. É isso que tá dizendo, né? Que é do bem contra o mal. Que aí, independente do lugar que você tá, você sempre vai achar que você tá no lugar do bem. Você nunca vai achar que você tá no lugar do mal. Exato. Aí, tipo, você nunca vai... Tipo, por isso, assim, as pessoas que votam no Bolsonaro ou apoiam o Kim, o MBL, ninguém ali tá achando que tá do lado do mal, sabe? Tá todo mundo achando que tá bem. Então a gente tem essas são as narrativas polarizantes, que são as narrativas que o cinema usa bastante, que é a narrativa do bem contra o mal. E a forma que nós também, né, tratamos, a gente tem esse lugar de não entender a complexidade, né, simplificar tudo, assim. Então eu acho que o cinema, assim, fala sempre, né, fala de política, tá falando de jogo de poder, tá falando dessa nossa condição humana inerente a nós, né, e eu acho que a gente tem que saber, talvez os ouvintes ficaram chateados, né, porque... Você trouxe como eu disse, você trouxe esse elemento que eles não queriam que trouxesse, porque, sim, talvez eles tenham se sentido ofendidos, né? Mas aí, quando eu falei que tem esse aspecto filosófico, que é um aspecto de você entender a motivação do outro, né? Por isso que, de novo, quando eu falei, a gente não pode, no final, acabou as eleições, odiar e culpar aquele que votou como fizeram quando as pessoas votaram na Dilma, então vão fazer se o Bolsonaro ganhar. Óbvio que a gente fica com raiva, fica triste, mas a gente precisa entender que aquela pessoa não fez aquilo motivado, necessariamente. Óbvio que tá baseado na raiva, mas é muito mais racional, né? Tipo, enfim. E a gente não pode cair nesse lugar de também polarizar mais ainda. Vai ser um momento de reconstrução. E aí vamos ter que ter mais estômago mesmo, mas faz parte.
Eu acho Sim. que aí ainda tem uma questão, né, que é justamente essa é uma questão básica de valores, assim. Porque você vai... Eu, por exemplo, que estou envolvido agora com essa coisa da campanha presidencial e tal, você conversa com tantas pessoas, e aí tem gente que, tipo, vê, de repente, num candidato, tipo, num Haddad, vê num Bolsonaro e tal, vê valores que, às vezes, aquela pessoa compra aquilo lá, entendeu? E aí a gente, como fica com o pé atrás, ou como a gente fica inflamado, de repente, com alguma coisa, a gente associa aquela pessoa a valores ruins. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é machista, né? A pessoa que tá votando nele pode até entender que ele é machista, mas, de repente, para ela dá mais valor pelo fato dele estar falando que vai combater a corrupção e que vai tirar o PT do poder e que ele vai trazer um governo diferente e tal, do que o fato dele ser machista. Agora, eu que dou importância ao fato dele ser machista, atribuo a essa pessoa que tá olhando pro Bolsonaro e tá falando que ele, eu vou votar nele porque ele vai combater a corrupção, eu atribuo a essa pessoa o fato dela tá apoiando um machista. E daí eu falo, bom, essa pessoa, ela apoia candidato machista. Mas, na verdade, o olhar dessa pessoa não é nem pro fato exato dele ser machista, entende? É pro fato dele ele trazer outras coisas que, de repente, para ela tem um valor maior, tem uma característica que para ela ali tem mais importância. Então a gente entra realmente num conflito de valores. E aí a gente começa a atribuir questões pessoais para um, para outro. E aí entra até no que o Dani falou aqui, né? Pô, já tô tendo briga dentro da minha família. Daí você pega, assim, situação de tipo, eu conheço, tem pessoas na minha família que eu confio, que eu conheço, que eu sei que são, sabe, pessoas boas e tal, mas eu começo a fazer um racha dentro da minha família porque eu começo a atribuir para aquela pessoa características e valores e tal que eu julgo ruim porque essa pessoa tá querendo dar o voto para uma pessoa que eu repudio. Mas aí falta realmente um momento da gente parar, sentar, olhar, analisar e tentar conversar minimamente racionalmente. Por que você quer votar nele? Eu quero votar nele porque eu acho que ele vai ser bom para a economia, porque ele vai combater a corrupção, porque ele não faz parte desse joguete político e não sei o quê. Ah, ok, então começo a entender os valores que você está carregando, né, com o seu voto, e não aqueles que eu estou atribuindo a você. Então, tipo, eu não tô votando no cara porque ele é machista, porque ele é homofóbico, porque ele tem vários problemas, e não necessariamente porque você compadece com isso, entende? Então eu acho que realmente, assim, eu acho que é um momento, e aí a Beatriz pode até trazer melhor isso pra gente, que eu acredito, né, Beatriz, que dentro dos seus estudos você tenha percebido muito isso mesmo, né, essa questão que é o que eu tô voltando aqui, que é a parte, tipo, emocional com a parte racional, né, quer dizer, a gente mistura muito as duas coisas e aí falta um pouco de empatia pra gente tentar entender um pouco o outro lado, né, e a política tem muito a ver com empatia, né? Super. A política, inclusive, esse lugar da empatia fundamental para essa mudança política que a gente está falando, né? Ela é a base para a gente poder reconstruir, para a gente poder fortalecer esse tecido social, né? Exatamente, acho que a gente não pode... A gente precisa entender as motivações das outras pessoas. Eu tenho muito... Teve um artigo que saiu na Folha, semana passada também, do Brian Winter, que é um editor da revista Foreign Affairs, que é uma revista americana que fala sobre relações internacionais e tal, política, e aqui do Brasil, né? Ele é editor aqui da América Latina. E aí ele escreveu um artigo, ele é americano, ele escreveu um artigo de tipo como que a gente tá indo pro mesmo lugar que foi do Trump. E por que, principalmente, ele traz esse ponto de atenção? Que é o lugar da gente apontar o outro como pior, né, como seu machista, seu homofóbico, né, você tá apontando o dedo na cara do outro. Um trabalho que eu tenho tentado fazer, assim, com as pessoas que
vão votar no Bolsonaro, ou enfim, que hoje é para mim a maior nossa, né, que é a maior ameaça que a gente tem por tudo que ele representa. Mas, tipo, por que você vai... porque eu não quero o PT, mas por quê? Tipo, é fazer o processo de entender mais em profundidade, o que é muito interessante, porque a gente não tem as pessoas não têm uma lógica muito, né, ou acabam ficando muito irritadas, porque elas não conseguem ter uma justificativa. Exatamente. Mas aí você acolhe aquela pessoa de falar, bom, eu parei de brigar com a minha família, ainda bem que são poucos na minha família que pensam muito diferente de mim, mas eu também cheguei um momento que não dá pra você, não dá pra ficar mais falando com quem tá convertido, então, né? Aí entra justamente essa coisa desse radicalismo mesmo, né? Eu acho assim, a gente faz esse exercício aqui no Cinemação, quando a gente vai, por exemplo, debater um filme. A gente traz pessoas que gostam do filme, pessoas que não gostam e tal. E o lance da gente conseguir sentar, conversar, discutir e tentar entender um ponto, o outro ponto e tal, e ninguém precisa sair exatamente com uma resposta certa, né? Mas a gente precisa, tipo, ter a paciência e tal de realmente sentar, conversar, escutar o outro ponto, e por mais que você não concorde, fazer esse exercício de conseguir mesmo, tipo, conversar, falar, questionar, né? Porque a grande questão é essa, tipo, a gente tá votando de repente de uma forma tão desembestada, sem um pensamento, um raciocínio. Pensa que o Brasil é uma empresa gigante, que você vai colocar ali uma pessoa que te represente. Então, o que você quer que essa pessoa faça, né? Quais são os valores que você quer? O que ela já fez, entende? Ser um pouco mais racional na escolha. Voltando, né, na questão que eu citei de filmes e tudo mais, é justamente isso, ele representa de fato, né? Porque as pessoas pensam que nem ele, talvez não tinham coragem de dizer em muitos momentos, ou, né, mas muita gente pensa igual, não no sentido de, não, só porque ele vai tirar o PT, ou porque é ele quem vai dar jeito. Tem essa coisa, teve um psicanalista que eu até citei aqui no algum podcast atrás, sugerindo o vídeo, que ele explica sobre o porquê com o viés psicanalista, né, tipo a visão autoritária, do pai autoritário, né, como alguém que dá jeito na coisa. Então é aquela figura de quem vai chegar, né, bater na mesa e falar cala a boca todo mundo, vamos ajeitar isso aqui porque tá uma bagunça, esse país está essa esperança e tal. Mas o fato é que tem muita gente no Brasil que concorda com tudo, concorda que, sabe assim, que, sei lá, que o gay faz o que quiser no quarto dele, mas pra cima de mim que fique quietinho. Esse tipo de conceito, né, sabe assim, se tem alguém que tá sofrendo porque é minoria, sei lá, se vira, né, dá um jeito e não tem nada com isso. Nada a ver comigo, Isso. E muita gente, inclusive, que às vezes pertence a uma minoria, mas como nunca teve que viver dessa maneira, do tipo, se virar nos 30 para dar um jeito e talvez conseguir ocupar o espaço, o lugar e qualquer ambiente das maiorias ditas assim, né, do homem branco e tal. Essa pessoa também talvez compartilhe dessa ideia de tipo, dane-se, eu não vou ficar dando esmola, cota ou qualquer... Eles têm esse pensamento, né, de tipo que essas coisas não são legais. Mas o que eu tô dizendo assim, ele de fato representa. Então, em algum momento... Aí, assim, voltando para a questão do cinema, em algum momento, essas representações, mesmo que um pouco falhas, porque elas foram simplificadas, o tipo, bem contra o mal lá no cinema, lá no livro, lá no, sei lá, que seja na historinha de conto de fadas na infância, de alguma maneira não atingiu, porque a pessoa se identifica com algo que, você entende? Que ela ou não conecta esse tipo de coisa, não conecta essa relação, porque ela enxerga, enfim, só aquilo que ela quer enxergar e compartilha dessa visão porque se sente incomodada, né? Então, Dani, mas aí era isso que eu tava... se sente incomodado, tipo assim, se der espaço pra quem é gay, se der espaço pra mulher, se der espaço pra mulher negra, se der espaço pra quem tá na periferia, eu que sou o cara branco aqui de classe média, vou perder. Então a pessoa se sente acuada de alguma maneira, né? Então, Dani, mas
é isso que eu tava te falando. Eu até acho que tem sim pessoas que concordam com ele em vários pontos. Só que a grande questão que eu acho é que a gente tem que tomar cuidado em a gente generalizar, entendeu? Porque nem todo mundo concorda. Tipo, eu não concordo com você 100% nas suas opiniões, né? Claro. Mesmo assim, eu confio em você, eu compartilho com você aqui o Cinemação, a gente tem várias coisas que a gente faz junto e tal. Então, assim, eu não preciso concordar 100% com você, claro. Só que eu atribuo a você valores que eu acho que são importantes. Agora, se amanhã ou depois você for homofóbico de alguma forma e eu continuar do seu lado, entende? Ou eu te chamo a atenção, eu falo que, pô, Dani, você foi homofóbico ali e tal, não significa que eu compartilho da mesma visão que você, entendeu? Então o que eu acho é que, assim, tem muita gente que, por isso que eu tô falando que essas eleições, ela tá sendo a eleição do anti. Às vezes as pessoas não são exatamente 100% a favor dessas coisas. Pô, eu não sou racista, eu não sou machista, eu não sei o quê, mas eu vou votar no Bolsonaro porque, pra mim, ele tem valores que ali são mais importantes hoje. Por exemplo, a luta contra a corrupção, a quebra da sequência das eleições que o PT venceu e tal, entendeu? Então a pessoa, dá mais valor pra isso. Se a gente fosse pensar, numa barrinha, numa reguinha de 0 a 10, a pessoa ia chegar lá e ia falar assim, bom, eu acho que tem que privatizar, então eu vou colocar 10. Quem que acha que é 10 aqui? O Bolsonaro. Então tá bom. Então eu e o Bolsonaro temos uma visão aqui. Esse negócio aqui, ó, de feminismo, não sei o que, eu não ligo isso daqui, eu não penso nisso, não leio sobre isso, não tenho nada a ver com isso e tal. Então eu vou colocar aqui. Então o que o Bolsonaro falar sobre isso, foda-se o que ele tá falando sobre isso, entendeu? Então, assim, é uma questão de que às vezes as pessoas, colocam valor em alguns pontos e ignoram outros, ou elas simplesmente não ligam para aquelas outras coisas. Só que como existe também metade da população que está incomodada com as coisas que ele falam, a gente também acaba batendo nessas coisas que ele reforça ali, que ele representa realmente, né? Por isso que eu acho que é difícil da gente generalizar, e eu acho que faz parte de um amadurecimento, porque acontece muito isso, a gente consome essa coisa do bem contra o mal. O cara que vota no Bolsonaro acha que ele é o Harry Potter, ele não é o Voldemort, entendeu? O Voldemort é o PT, cara, entendeu? Sim. E tem também a questão de percepção, né? Assim, do tipo assim, criou-se a percepção de que ele vai lutar contra a corrupção e vai ser a salvação contra a corrupção. Aí pode ter matéria que for, dizendo, olha, na verdade ele é corrupto também, Ana, não interessa, criou-se essa percepção, estou fechado nessa ideia. Exatamente. Da mesma forma que um petista, muito petista, vai criar a percepção de que o Lula foi maravilhoso em absolutamente tudo, e se você fala assim, olha, na verdade teve esse problema aqui, críticas ali, não adianta, né? Não adianta. Mas enfim, né? Beatriz ia falar, né? Não, eu ia falar que eu acho que a questão da gente estimular a convivência do pensamento divergente é uma questão cultural mesmo, né? A gente precisa muito aprender a discordar. Eu falo bastante a discordar e permanecer, né? Não tem problema, não é um problema discordar, né? Não é um problema você não concordar com aquela pessoa. A gente não precisa e não deve concordar com tudo ao mesmo tempo. E eu acho que as narrativas do bem, do mal, do nós contra eles, são narrativas que até agora no mundo, na nossa história, funcionaram muito bem, funcionam, e são as narrativas que movem, né? Tem uma coisa que é engraçada, que é, nós nunca seremos radicais de centro. O centro nunca vai ser radical. Sou radicalmente... É muito mais fácil você tomar um lado... É muito difícil estar nessa posição de centro. Eu me considero uma pessoa de centro. E centro, obviamente, mais centro-esquerda, progressista, mas eu tô mais nesse lugar. Assim, é difícil, porque eu não consigo estar no, amo, odeio, e tá ali, sei lá. É óbvio que com o Bolsonaro eu consigo, mas é num outro lugar, né? É num lugar mais enfim, que não é o lugar do ódio, mas de centralizar, de toda hora você tá no lugar do centro, que é o do ponderar, né? Que é do. Teve uma vez que eu tava discutindo com meu pai, ele falou da Marina, ele tava falando da Marina, que é a frase que todo mundo fala da Marina, né? Que é, você vai... mas ela fala muito em diálogo. Diálogo. Poxa vida, isso não é democracia. Eu não tô entendendo.
aonde, tipo, né, a Marina tem um monte de problemas e tal, mas ela tá falando uma coisa que é, tipo, poxa, gente, não tenho como, tem coisas que eu não tenho como dar resposta, porque tem coisas que a gente vai ter que dialogar, que a gente vai ter que fazer um acordo, né, mas enfim, eu acho que a gente tem esse, e aí colocam ela, você em cima, ela e toda a galera aqui em cima do muro, né, vocês estão em cima do muro, não só quem vota na Marina, mas a maioria das pessoas que estão ponderando as coisas, estão nesse lugar estão colocadas nesse lugar em cima do muro e aí automaticamente deslegitimadas, porque não tem uma oposição radical e não estão de um lado da história, que para exato. um o lado certo e para o outro é o lado certo também. Então você tá nesse lugar que é, tipo, indeciso e neutro e que não necessariamente né, mas é a coerência, né, o que eu tenho tratado bastante de pensar é o quanto que a gente consegue ser coerente nas nossas decisões e no que a gente fala e pensa e tal. Eu acho muito que ainda vai faltar um chão pra gente superar essas narrativas da polarização, mas não vai ter outro jeito, porque senão a gente vai chegar num nível de violência, de intolerância do outro enorme, né? E aí, só para finalizar, que vocês estavam falando dessa questão das minorias, a maioria, o status quo, né, o padrão, ele tá sendo desafiado e o homem branco, hétero, ele tá perdendo o lugar dele. E isso eu acho que é um curso sem volta. A revolução feminina é um curso sem volta. Não vai voltar a ser como era antes. E as mulheres vão cada vez mais conquistar seu espaço. Não importa o tempo, eu acho que não é uma coisa que vai voltar. E a maioria das pessoas estão pretendendo isso. Então, quando um branco não quer a cota, ele tem o quê? Tem medo de perder o lugar dele, tem medo de perder o privilégio, né? Então, uma vez eu fiz um vídeo pro Quebrando Tabu, que eu falei sobre o privilégio, e o privilégio é o mais importante de quando você se reconhece privilegiado ou privilegiada, é você ter a coragem de desocupar. Tem a coragem de não sair candidato, você tem a coragem de, enfim, fazer qualquer outra coisa que dá voz e dá espaço para uma mulher negra, você deixar de ir num lugar e indicar uma pessoa, uma minoria, né, política para ir no seu lugar, para você cada vez mais desocupar esse espaço, sabe, questionar o lugar onde você trabalha, onde estão os negros, onde estão as mulheres, porque as mulheres não estão em posição de direção, porque os homens negros e mulheres negras não estão no mesmo lugar. A gente precisa também fomentar, ser privilegiado também requer, ao entender o seu lugar de privilegiado, é não ter medo dessa mudança que vai vir, porque a reação dessas pessoas, para mim, no meu entendimento budista empático, elas estão com muito medo do lugar que elas estão que elas estão perdendo. Não que eu entenda e acolha, mas tá, beleza, ele tá com medo. Então a gente precisa, talvez, ele precisa entender e se relacionar com essa nova realidade de uma maneira diferente para entender, tem espaço e lugar para todo mundo. É muito difícil para quem só ganhou até agora resolver alguém falar assim, então agora você vai começar a perder. Né, um machista, você vai virar para um machista que tá acostumado com a mulher fazendo tudo em casa e falar, então, agora você vai ter que cozinhar para você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que cuidar dos seus filhos, e aí esse cara não quer isso, né, então, mas é uma questão de tempo, na minha opinião, e tenho certeza disso. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde vamos dar aquela dica para você curtir melhor essa semana. Afinal de contas, passou, né, as eleições, vai começar agora outra parte das eleições. Também vai ser um caminho, né, complicado aí, vamos escutar muita coisa, ter que pensar muita coisa e tal, então nada melhor do que pegar algumas dicas aqui pra gente dar uma relaxada, refletir e tal. E aí queria pedir aqui pro Dani trazer aí um plano detalhe. Dan, o que você trouxe pra gente de dica pra essa semana? Então,
Eu ia dar uma dica de um livro, só que eu não terminei de ler. Então eu vou esperar terminar de ler, porque como, né, toda semana estamos aqui. Então, gente, se eu der a dica do livro, apesar de eu já ter gostado dele, enfim, vou perder. Ou vai que eu termino e o livro é ruim, né? Mas enfim, eu vou indicar o artigo que eu citei já, do Potterish. Eu acho que é um artigo bem bacana para as pessoas lerem. Mesmo quem não concorda, né, vamos praticar aí a empatia. Mas enfim, tem um artigo falando, basicamente posicionando o site em relação à questão política atual e tal. Mas é um artigo bem bacana que eu acho que é interessante pra gente pensar nisso e entender até alguns elementos lá da história do Harry Potter e tudo mais. E vou indicar um site que talvez eu já tenha indicado, mas que tem a ver um pouco com essa questão que agora no final do podcast se falou da posição do homem branco e tal, né, dessa coisa do homem que estava sempre num lugar, né, específico e de repente a sociedade recente vem sacudindo isso. E o site Papo de Homem eu acho sensacional porque ele coloca coisas, tem artigos, né, eles têm até alguns programas, algumas coisas do tipo assim, se você participar de eventos com eles e tal, que são voltados para ressignificar, né, todos eles pensam na questão do ressignificar o lugar do homem. Então eles falam muito sobre depressão, sobre coisas que a maioria dos homens tende a não falar sobre, né, assim, depressão, culpa por alguma coisa na vida, o sentimento de estar desempregado, né, aquela coisa que o homem sempre teve, aquela coisa do, eu sou o provedor, né, a gente, querendo ou não, a gente é criado para isso, né, tem que ser o provedor, tem que ser sempre absurdamente resistente, não pode chorar, não pode isso, e o site ele ressignifica tudo isso com alguns artigos, com muito conteúdo bem legal. Basicamente traz um alento do sentido de dizer assim, cara, você pode chorar, você pode se sentir culpado, você pode se sentir mal, você pode ser totalmente, enfim, passar por tudo isso, e isso não te faz menos homem, né? Isso não significa que você não é homem o suficiente ou isso, né? Então ele desconstrói isso no sentido de dizer, sabe assim, acho que no momento histórico que a gente vive, eu acho que é importante isso, né? O homem parar pra pensar que ele não precisa ser tudo isso que se exige, né? Então, assim, se o Bolsonaro ver esse site, provavelmente ele vai dizer que é um site de viado, mas... Brincadeira, mas enfim, mas é mais ou menos isso, sabe? O cara muito machão vai falar, nossa, o que é isso? O homem não é assim. Mas eu acho que ele justamente traz essa desconstrução pro cara parar pra pensar, falar assim, cara, sabe assim, até, tipo, a sociedade em que a gente viveu, ela não só foi ruim, péssima, né, com as mulheres, com muita gente, mas até pro homem super privilegiado, ela faz mal porque ela exige um cara indestrutível que nunca vai ser indestrutível, então ele sofre internamente e acaba não colocando isso pra fora. Então, enfim, fica a indicação aí desse site para as pessoas entrarem, para quem ainda não conhece. Sensacional. Os dois links aqui, tanto do artigo quanto o site, vão estar no post desse podcast. Beatriz, o que você trouxe pra gente? Você já falou de livro aqui durante a nossa conversa e tal, mas tô com o meu caderninho aqui, porque o que você falar, eu tô sentindo que eu vou ter que consumir. Muito bom. Eu vou primeiro falar, entrarem na página do Instituto Update, no Facebook, e baixar as nossas pesquisas, que são pesquisas muito legais de ler, não é um PDFão, um textão, a gente trabalha bastante a linguagem para ser uma coisa mais leve e direta. Recomendo vocês lerem e entenderem, conhecerem essas novas práticas políticas no Brasil e nos outros países da América Latina. Na nossa página do Facebook tem o site mesmo, e se você entrar direto em emergenciapolitica.org, você já cai direto nas pesquisas. De outras dicas, eu fiquei pensando em algumas coisas, aí eu pensei, agora rapidamente me veio à cabeça um filme, a gente tava falando sobre empatia, se colocar nesse lugar do homem privilegiado. Eu não sei se vocês assistiram um filme que tá no Netflix, um filme francês chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. Sensacional. É muito bom que ele fala, como se o machismo fosse da mulher. E aí ele vive isso, é super interessante esse deslocamento e incomoda a gente, você fala, nossa, e aí a gente vê quantas vezes isso acontece com as mulheres e a gente não se incomoda. Tem um outro que ficou muito famoso também, mas que eu gostei muito de assistir, pelo menos principalmente a primeira temporada, que é o Cara Gente Branca, também no Netflix.
que é uma série sobre uma ativista negra numa universidade americana e todos os conflitos colocados nesse novo momento da sociedade e o que é ser uma mulher negra, uma comunidade negra dentro de uma universidade branca, enfim, os conflitos colocados. É bem legal. Tem uma narrativa bem jovem, descolada, e também uma trilha sonora bem legal também. Agora, de livro, eu não tenho como não trazer... trouxe um de cada, hein? Bem generosa. O podcast do Foro de Teresina, da revista Piauí, é sensacional. Para entender política brasileira, é a melhor coisa que se tem hoje, na minha opinião, de análise de conjuntura política. Jornalismo sério, tem posições contrárias, tem reflexões profundas, e eles vão estar no domingo, né, das eleições que é hoje que vai ao ar esse programa, eles também vão estar acompanhando agora os resultados, mas é toda quinta-feira um podcast de 40 minutos, fantástico, super recomendo. Acho que eles vão fazer uma live, né, sobre os resultados, né, desse primeiro turno. E tem também do Piauí também tem a série de podcast Maria Vai com as Outras. Sim, é sensacional. Muito bom também. A jornalista Branca Viana, ela entrevista várias mulheres de diferentes lugares e posições de trabalho para falar sobre a posição da mulher na sociedade. Agora, de livro, eu vou indicar 2, que eu tô com eles aqui, assim, lendo eles. Um que chama Irmãos, uma história do PCC, que é do Gabriel Feltran, que é um estudioso do PCC, e ele faz uma teoria toda sobre o PCC, que todo mundo tem falado muito, o PCC é tipo uma empresa, eles são CEOs e tal, e a teoria do Gabriel, que é um estudioso, assim, muito profundo do PCC e que chegou em lugares bem interessantes, é que o PCC funciona muito mais com uma irmandade do que como uma empresa. E isso que eles durem muito mais. E aí, por fim, seria o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Ele é um livro que saiu agora recentemente pela Zahar e é um livro fundamental para o nosso momento do mundo democrático atual, que ele vai analisar a maioria desses países autoritários e de como, somente a partir da eleição Trump, como a partir da democracia a gente coloca no poder regimes autoritários e é assim que as democracias morrem. Então é um livro muito bom pra gente entender o que tá acontecendo agora. Caraca, olha só eu anotei tudo aqui, porque vai estar tudo aqui no link, né? Vai estar aqui no post desse podcast. Mas ó, a Beatriz trouxe Facebook do Instituto Update, filme, série, podcast, livro. Cara, você tem uma semana aí de entretenimento. Uma dica para as pessoas, gente. É uma coisa que eu vou fazer. Eu vou estabelecer um monte de coisa para ver. Até muito possivelmente eu vou fazer uma maratona no cinema hoje, domingo. Então é uma ótima ideia para as pessoas, porque se eu for ficar em casa vendo o noticiário, a contagem dos votos, eu vou ter gastrite. Então, de repente, se você tá em casa hoje, ouvindo podcast, falando, putz, se eu ligar a TV, eu vou começar a passar um nervoso, você não liga a TV, você respira fundo e consome tudo, lê livro, vê série, ouve podcast, né, e tudo mais, vai ocupando a cabeça. Pede pra alguém esconder seu celular, o computador. Eu vou me desconectar, eu vou dar um jeito de me desconectar, gente. Sério, é uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Distrair um pouco, não entrar na espiral descendente, né? Isso aí eu falo, só a última coisa que eu acho que a gente tá falando de política, pra quem quer entender, conhecer mais, tem um site muito legal que é de pedagogia política, uma plataforma para explicar como funciona a política, é muito, muito boa, eu recomendo muito, chama Politize, com Z, politize.org.br, eles são geniais. Super recomendo para quem quiser entender mais como funciona ou quando quiser pesquisar mais sobre o funcionamento da política. É .org ou é .com.br? Porque eu encontrei um .com.br. .com.br. Então ótimo. Pô, sensacional, já vou adicionar aqui também. Cara, que incrível. Acho que, olha, até tô com vergonha agora do meu plano de detalhe, porque era uma coisa mais simples, né? Mas, né, fazer o quê? Bom, meu plano de detalhe vai, na verdade, pra pessoa que tá agora vivendo como eu, que quer produzir
um filme, né? Eu tô nessa busca aí e tenho me focado cada vez mais nisso. E aí eu comecei a pesquisar alguns roteiros e tal, porque eu já tenho algumas coisas escritas e tal, e queria adaptar outras coisas, enfim. Comecei a procurar algumas referências, né? E encontrei um site muito legal que se chama IMSDB. Olha só que... né, um pouco só parecido com o IMDB, que para quem não sabe é uma das maiores, se não a maior plataforma de vídeos, né, de dados sobre filmes aí, né, que a gente tem. Lá você encontra os dados sobre ator, atriz, diretor, roteirista e tal, enfim, encontra tudo no IMDB, só que daí tem esse que tem um S no meio, então é imsdb.com. Esse site é um site que traz roteiros, e aí ele tem os mais variados roteiros lá, tem roteiros atuais, tem roteiros mais antigos e tal, então só para vocês terem uma ideia, tem lá, por exemplo, o roteiro inteiro daquele filme Coco, né, o filme lá da Pixar. Como que ficou o nome aqui em português? Viva, a vida é uma festa. Isso, exatamente, Viva. Então já tem o roteiro inteiro lá na íntegra, você consegue baixar ele e ler o roteiro inteiro. Você consegue ver exatamente como foi construído e tal. Tem documentário, tem série, tem várias coisas bacanas lá. Roteiro do Corra, roteiro do Logan, roteiro de Planeta dos Macacos, La La Land, tá tudo lá. Então para você que de repente está pensando em produzir alguma coisa, está querendo escrever alguma coisa, eu acho que é um site muito válido aí para você baixar, né, esses roteiros como referência, dar uma lida neles para inclusive ver, né, a estrutura que eles fazem, como que eles são escritos e tal, para você de repente tomar como base aí para começar a escrever o que você quer. Então é esse site, sdb.com, o link vai estar aqui no post. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 292, eu tenho que agradecer imensamente a Beatriz por estar aqui com a gente. Foi incrível. A gente tinha pensado, né, justamente de ser isso mesmo, uma pauta mais aberta pra gente conseguir conversar com a Beatriz sobre várias coisas dentro da política. Então a gente falou sobre atualidade, falamos aí sobre a construção desse movimento político, né, que a gente tá vendo acontecer, sobre as eleições que estamos passando agora e tal. E a Beatriz tem uma visão muito legal porque trabalha com isso, estuda isso e ajuda a gente a entender um pouco mais esse mecanismo político que acontece com a gente no nosso dia a dia, né, no movimento diário que a gente tem aí. Então, Beatriz, primeiro eu queria agradecer demais o fato de você ter vindo aqui, batido esse papo aqui com a gente. Quero deixar as portas do Cinemação abertas para você, para quando você quiser voltar, quando você quiser falar sobre alguma coisa, quiser discutir alguma coisa, a gente vai estar sempre aqui com as portas abertas. E gostaria também que você deixasse meios de contato, site, ou como que as pessoas fazem para encontrar você aí, saber mais do que você está fazendo, ler o que você está fazendo de repente. Bom, primeiro, muitíssimo obrigada, foi super legal, adorei, contem comigo. Tô impressionada que vocês já fizeram 292 programas. Pois Animal, muito legal. Eu sou super consumidora de podcast também, vou começar agora também a escutar vocês para aprender mais de cinema. Obrigado. E como me achar? Pode me escrever no beatriz@institutoupdate.org.br. Legal. Pode me seguir no Twitter, Beatriz_BIRO, Biro. No Facebook, pode me seguir por lá também. E eu tenho no Facebook, às vezes eu faço alguns vídeos pro Quebrando o Tabu também, então ali ou no Twitter ou no Facebook eu acabo postando.
E acompanhar a página do Instituto Update, que ali a gente sempre tá colocando coisas interessantes. A newsletter do Instituto Update não é só porque é do Instituto, do Update, mas é uma newsletter muito boa. A gente faz um apanhado das coisas, a gente faz um apanhado de alguns artigos interessantes que fazem análise desse novo momento da política e fala um pouquinho de América Latina de um jeito bem tranquilo, assim, né, do que está acontecendo, até para aproximar o brasileiro desse território que estamos e que ao mesmo tempo a gente se sente tão distante, né? Sim. Então é isso, estou à disposição para quem quiser conversar pelas redes. Pô, sensacional, muito obrigado novamente, foi incrível, adoramos. Dan, olha aí, mais um podcast, agora um podcast político, Dan, tudo que você mais queria nesse mundo, estamos realizando. Sim. Sim, não, é importante, acho que tá saindo numa data importante também, de repente, para as pessoas não só repensarem em questão de voto, mas também repensarem em questão do tipo, como tratar as pessoas. Acho que o mais importante foi isso, né, assim, a mensagem final que fica é assim, não brigue com seus parentes e não desfaça amizade no Facebook, como diz a frase lá do Drummond ou do Milor, não sei, desculpa agora, mas enfim, que fala, né, tipo, eles passarão, eu passarinho, e é assim, tudo passarão, aí nós passarinho, então melhor a gente cuidar para que, enfim, para manter as coisas no futuro e fazer como tá lá no Sol é para Todos, né, tentar se imaginar nos sapatos da outra pessoa para tentar tentar enxergar o mundo como essa pessoa enxerga e sentir o mundo como essa pessoa sente. É isso, gente, muito obrigado Rafa, obrigado Beatriz, muito obrigado por tudo que você falou, foi sensacional. Para todo mundo que está ouvindo o podcast, até semana que vem. Gente. O podcast Cinemação 292 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.